Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão. Aqui você entende melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana a gente teve um curso sobre direito penal, mais especificamente sobre os crimes sexuais. E quem esteve com a gente foi o professor Alexandre Salim, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo no estúdio. Tudo bem, professor? Tudo bom, Mariana? Tudo bem? Um abraço aos nossos alunos, aos nossos telespectadores. Todo mundo curioso para saber um pouquinho mais da sua vida. Vamos lá. Professor, queria começar sobre esse tema, das aulas. Crimes sexuais é um tema pesado, né? Tema pesado e é o dia a dia do promotor, né? Promotor que atua na área criminal e eu atuo há muitos anos, eu sou promotor há 20 anos, atuo na área criminal, hoje no júri, mas os crimes sexuais, infelizmente, Mariana, eles são uma realidade. Ao longo desses anos você percebeu um aumento, professor, já que você está nesse dia a dia? Sim, por quê? Porque hoje as pessoas procuram mais os seus direitos. Então, talvez os crimes sexuais sempre existiram numa proporção. Agora, hoje, eles estão incrementados porque as pessoas registram mais, elas procuram mais a justiça. Hoje existe o conselho tutelar que vai atrás. Então, muitas denúncias chegam por meio dos conselheiros tutelares, principalmente no caso de estupro de vulnerável, né? E é um assunto também que é muito complicado, Muito né? pesado, né, Mari? Porque nós temos ali um abusador que é muito próximo da vítima, né? É o pai, é o padrasto, é o tio, é o avô, é o vizinho, é o conhecido. Então a vítima ela é traída, vamos usar essa expressão, justamente por quem deveria protegê-la. E por quem a família provavelmente confia, né? Confia, há uma confiança. O sujeito tem pleno acesso à casa da vítima e abusa da vítima sexualmente, se valendo da inexperiência daquela pequena vítima que está em desenvolvimento, né? Vamos falar um pouquinho da prática, professor? Sim. Qual que é o papel, então, do promotor nesse processo? No processo criminal, o papel do promotor é a acusação criminal. Então, se existe, nós falamos muito tecnicamente em prova da materialidade e indícios de autoria. Ou seja, se existe prova do crime, como é que um crime é provado? Um crime de homicídio? Com auto de necropsia, por exemplo, a autópsia, a perícia na vítima, o auto de exame de corpo de delito. Ou existe o auto de conjunção carnal, se o crime é sexual. Ou existe a perícia numa arma de fogo. Ou existe a perícia na droga, para comprovar que, por exemplo, aquela erva apreendida possui THC, que é o tetrahidrocannabinol. Então, se existe prova do crime e indícios de autoria, eu não preciso da prova da autoria para acusar, eu preciso para condenar. Então, para oferecer as nossas denúncias no âmbito do MP. Se existe prova da materialidade e indício suficiente de autoria ou de participação, nós oferecemos uma denúncia na área criminal. Agora, o trabalho do promotor hoje não se limita à área criminal, né? Nós atuamos em todas as frentes possíveis. O promotor hoje, Mariana, ele é um grande advogado da sociedade, né? Professor, mas nesses casos sexuais, uma curiosidade, a prova é difícil, né? Porque você tem o testemunho, muitas vezes... É difícil por quê? Porque não é um crime que é praticado à luz do sol, né? Um crime praticado com testemunhas. Porque geralmente o abusador, o estuprador, ele puxa a vítima para um canto escuro, ele arrasta a vítima para os matos, ele faz dentro de casa. É por isso que, neste caso, a jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ, tranquilamente vai dizer que a palavra da vítima tem uma especial relevância. Então, neste caso, a condenação pode sim estar confortada somente na palavra da vítima, porque é um crime praticado às ocultas, sem testemunhas. Então, nós vamos dar um relevo especial, mais especial do que nos demais crimes patrimoniais, por exemplo, à palavra da ofendida. Esse crime prescreve? Prescreve, e infelizmente prescreve. No Brasil, só 2 crimes não prescrevem. O crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Os 2 estão na Constituição. Algumas decisões dizem que a injúria racial estaria num contexto de racismo também. Mas só esses 2, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Artigo 5º, incisos 42 e 44 da Constituição. Professora, na sua opinião, já que você está combatendo, esse tipo de crime todos os dias, existe alguma política ou alguma pena mais dura que, na sua opinião, beneficiaria as vítimas? Hoje existem núcleos de direitos humanos, tanto no Ministério Público quanto nas defensorias públicas, que dão todo um assessoramento para a vítima.
Porque a vítima, no crime sexual, nós temos que pensar que a vítima, às vezes, acaba sendo vítima duas vezes. Porque ela é vítima do crime em si, e depois ela tem que relatar o fato novamente, um fato que lhe causa extrema dor, constrangimento, que viola a sua intimidade. Então ela senta ali na nossa frente, numa audiência, fala para um promotor que ela nunca viu na vida, um juiz que ela nunca viu na vida, um advogado, e às vezes o réu não está, porque ela se sente constrangida, o juiz pede para ser retirado o réu da sala de audiência. Então ela já falou para o delegado, vai falar depois para o juiz e para o promotor. Então nós temos que amenizar esse testemunho, para que a vítima não seja vítima duas vezes, né? Então, sim, nós estamos procurando criar mecanismos, criar formas de colher um depoimento sem dano de vítimas, principalmente crianças. Quando nós temos crianças vítimas de crimes sexuais, hoje, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós colhemos esse depoimento em outra sala, não na sala de audiências. Há uma assistente social ou um psicólogo junto com a criança. Aí a criança está ali brincando, tem bonequinho, bonequinho tem pênis. Então, como é que aconteceu? Então, ele mostra como é que o bonequinho fez. E aí nós fazemos a pergunta por um ponto que está no ouvido ali do psicólogo ou da assistente social, que repassa com a técnica que tem para a criança. Para que não chegue esta pergunta fria do operador do direito. Então, como é que foi o fato? Quem é que fez? Que horas foi? Então, há toda uma técnica hoje de um depoimento sem dano, como a gente procura dizer. Claro que é difícil que não haja nenhum dano, mas para amenizar esse sofrimento e não fazer com que a vítima seja vítima duas vezes. Professor, e trabalhando com isso assim todo dia, qual que é a sua válvula de escape, o seu mecanismo para não é fácil, não puxar essa energia desses casos tão difíceis? Não é fácil. Eu sou promotor criminal há muitos anos. Porque eu estou no Ministério Público há 2 décadas, há 20 anos. E antes fui delegado. Então, sempre trabalhando na área criminal. E dou aula de direito penal e processo penal e leis especiais. Então, não é fácil. A gente procura uma válvula de escape, primeiro na família, né? Que eu acho que é a grande válvula de escape. Eu tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos adoráveis, um casalzinho. Eu procuro também, nos meus outros afazeres, a minha própria atividade docente, para mim, é uma válvula de escape. O meu contato com o aluno é uma válvula de escape. A questão do esporte, a questão do lazer. Então, a gente tem que desviar um pouquinho, porque senão a pressão ela é muito forte. Teve algum caso assim que te tirou o juízo, que você pode contar para a gente? Tirar o juízo não, né? Mas há casos que nos abalam. Esses casos de crimes sexuais contra crianças, casos em que nós temos homicídios, às vezes duplamente, triplamente qualificados, às vezes contra membros de famílias. E, infelizmente, hoje a realidade me mostra, como promotor do júri que eu sou, que hoje é jovem eliminando jovem. Hoje é difícil um homicídio onde não vem a palavra facção, onde não vem a palavra droga. Então, são jovens eliminando jovens por disputa de pontos de drogas. É a facção A contra a facção B contra a facção C. Aqueles júris lá atrás, quando eu entrei no MP, faz 20 anos, aquele júri mais, entre aspas, romântico, então, de um sujeito traído que chega em casa, pega a arma, mata os dois. Quer dizer, isso é hoje muito difícil. Existe, claro, casos de feminicídio, a gente trabalha muito. Feminicídio é uma constante também. Hoje a mulher está muito mais ciente dos seus direitos, ela denuncia muito mais. Então, a gente trabalha muito com a Lei Maria da Penha também. Agora, não é fácil, né, Maria? É a parte mais pesada do direito penal. Porque mesmo na esfera criminal, nós, dentro do Ministério Público, nós temos especialidades. Há colegas que só trabalham com tráfico. Há colegas que só trabalham com crimes de menor potencial ofensivo. Não é que não dê trabalho isso. Claro que dá, claro. Mas é outro tipo de energia em sala de audiência. Então, nós temos crimes de menor potencial ofensivo, lesão corporal de natureza leve, crimes de trânsito, ameaças. É bem diferente de um crime sexual contra uma criança, ou um homicídio contra uma família inteira, ou um feminicídio. Isso é muito desgastante. Professor, ao ouvir você falando aqui para a gente, contando esses casos, eu percebo que o senso de justiça está muito enraizado em você, né? Você nasceu com essa vontade de fazer justiça? Olha, isso é uma coisa que vem desde casa, me parece, no meu caso, vem desde casa, né? A gente cresce num ambiente onde te ensinam princípios, te ensinam o que é certo, o que é errado, e é o que eu procuro passar para os meus filhos, quer dizer, o que é certo, o que é errado,
E a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, né? E assim, eu procuro realmente, como o próprio nome diz, promover justiça. Nós somos promotores de justiça. Nós temos que promover justiça, seja ela pedindo condenação, seja ela pedindo absolvição. Então, eu trabalho seguindo a lei e a minha consciência. Por que largou a função de delegado? Foi ótima. Eu fui muito feliz como delegado. A profissão, a função de delegado, ela é apaixonante. O delegado, ele tem todo um trabalho de atuação fora de gabinete, é um trabalho trabalho de extramuros, como nós dizemos, de local de crime, de investigação, de inquirição de pessoas. É um trabalho muito dinâmico. Mas o meu sonho sempre foi ser promotor, desde os bancos acadêmicos. O meu pai é advogado, a minha mãe é advogada. Eu cresci no escritório do meu pai, só que desde o começo, eu queria ser promotor. Então, eu já estagiava desde os bancos acadêmicos nas promotorias, de forma gratuita. Gostava mesmo? Gostava mesmo, eu nunca desisti do meu sonho. Então, mesmo como delegado, voltei a estudar para virar promotor. E é uma curiosidade também dos alunos, professor, porque hoje a gente está nessa onda aí de séries policiais que todo mundo assiste, né? Sim. Tem o papel do promotor, tem o tribunal do júri. E isso aproxima também essa profissão dos alunos, né? Que às vezes nem sabem o que querem ainda. Aproxima, tem séries que são ótimas, tem filmes que são ótimos. Eu te falei que eu sou promotor do júri, sugiro até para o pessoal, tem um filme que é sensacional, que é um filme antigo, e eu gosto inclusive da primeira versão, que é em preto e branco. Tem uma nova, que se chama 12 Angry Men. Ou seja, 12 homens e uma sentença. Nos Estados Unidos são 12 jurados. Aqui no Brasil são 7. Lá nos Estados Unidos eles debatem e tem que chegar a uma decisão que é unânime. Se não tiver uma decisão unânime, lá eles têm o que se chama de reasonable doubt, uma dúvida razoável que acaba não gerando condenação. Aqui para nós vale uma incomunicabilidade e um sigilo das votações, então eles não debatem na sala secreta. Esse filme é interessante, ele começa com os jurados entrando na sala secreta. Para debater. Para debater. E aí 11 jurados dos 12 vão dizer, tem que condenar, vamos embora, eu tenho compromisso, eu tenho que ir no jogo, eu tenho que pegar meu filho, vamos lá, tá certo que foi ele. Aí tem um senhor que levanta a mão, vamos conversar um pouquinho, hein? Vamos conversar um pouquinho. Ah, mas tu tá louco? Como assim? É certo que foi ele? Não, eu só quero conversar. Então acabam vindo todas as personalidades daqueles seres humanos, que é fantástico. Então eles trazem as suas inseguranças, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus preconceitos. E um a um vai sendo convencido. Eu não vou contar o filme, não vou dar um spoiler aqui, mas é fantástico. E outras séries também a gente assiste, tem a Mindhunter, que fala do início do FBI, do FBI. Então o começo, quando se procurou, na verdade, trabalhar com a questão da cabeça do criminoso, de traçar um perfil do criminoso, quer dizer, esse homicídio aconteceu dessa forma, é semelhante àquele outro. Então, em tese, foi feito pelo mesmo sujeito, tem o mesmo perfil. Então, se começa a estudar de maneira científica a cabeça dos criminosos, algo que era impensável até então. É muito interessante. Law and Order também, né? Ah, Law and Order, é sua vida. Certo. Bom, e tem vários dia. Law and Order, né? Tem um Law and Order que trabalha, que especifica a questão da polícia, tem Law and Order que especifica a função do MP no plenário, né? Do District Attorney, né? Do promotor, a função dele fazendo as suas acusações, né? É super legal. Tem uma série no Netflix que é bárbara, que é o julgamento do O.J. Simpson. Essa eu já assisti. Assistiu? Maravilhosa. Pois é, mas o final, ele é surpreendente, né? É incrível o que aconteceu ali. Vamos guardar então um pouquinho das dicas para o segundo bloco, professor. A gente faz uma pausa, o Saber Direito e Profissão volta já já. Não saia daí. O Saber Direito Profissão está de volta hoje aqui com o professor de Direito Penal, Alexandre Salim. Professor, a gente falava então no primeiro bloco sobre esse dia a dia de promotor, né, que é muito puxado. Muito puxado. E a gente tem uma dúvida sobre esse seu dia a dia, de um aluno aqui de Brasília, o Gabriel. Pode rodar. Professor, na sua vida profissional como promotor, o senhor sempre precisa pedir a condenação ou se o promotor não estiver convicto, ele pode pedir a absolvição.
E como é a atuação no júri? E aí, professor, como é que a gente responde essa dúvida? Não, a pergunta do Gabriel é fantástica, porque esta é uma ideia errada que muitos têm do Ministério Público. Acham que nós somos simplesmente órgãos de acusação. Primeiro esquecem que no Ministério Público há colegas atuando no meio ambiente, na proteção da criança e do adolescente, na proteção dos idosos, na improbidade administrativa, tentando pegar dinheiro que foi desviado, de prefeituras, por exemplo. E mesmo na seara criminal, que é a seara que eu trabalho, meu amigo Gabriel, nós não estamos sempre obrigados a pedir condenação. Nós temos que seguir a nossa consciência e a lei. Portanto, se o promotor não está convicto, certo, ele vai pedir a absolvição. Bacana. Professor, a gente estava falando aqui dessa vida de promotor, mas até chegar lá você ralou um bocado, o concurso é difícil, É né? um dos mais difíceis do Brasil, né? E eu queria saber um pouquinho como é que foi. Você passou em segundo lugar. Para promotor, eu passei em Então, segundo. estudou muito, né? Estudei muito. Ninguém nasce sabendo, né? As pessoas acham que eu sou um bom orador, por exemplo, falo bem, etc. Agora, ninguém nasce um bom tribuno, um ótimo operador do direito, um conhecedor das leis. Isso seria impossível. Então, quer dizer, é muito esforço, é muita dedicação, é muita disciplina. Eu estudo, Mari, todos os dias da minha vida. Até hoje. Até hoje. As pessoas acham, não, mas agora o senhor é professor. Negativo, eu estudo todos os dias. Eu sou obcecado por perfeição. Talvez, não sei se é uma qualidade ou um defeito, não. Mas Tá assim, na linha tênue eu ali. eu sou obcecado pela perfeição, ou seja, eu quero que a minha aula seja sempre muito boa, que eu traga sempre o melhor conteúdo para os meus alunos, sempre a questão mais atualizada, com a última jurisprudência, com a melhor doutrina. Então a gente estuda sempre, todos os dias. E isto é desde a época do concurso. O concurso para promotor, como foi o meu para delegado, concursos dificílimos, concursos com muita concorrência, com muita gente boa e cada vez mais. Hoje nós temos a figura, e eu sou promotor nesta área dos concursos públicos, nós temos a figura do concurseiro profissional. É verdade. O sujeito que tem já um cronograma diário. A hora que acorda, a hora que estuda a matéria A, a hora que para por lanche, a hora que estuda a matéria B, a hora que para para o almoço, a hora que começa a matéria C. Ele tem um cronograma e ele segue esse cronograma à risca. É um sujeito, se tu falares hoje do Game of Thrones, ele não vai saber o que é. Porque está focado no Alguns estudo. não têm televisão dentro de casa. Tem computador, mas o computador é só para estudo. Então, eles querem é passar no concurso. Depois vão vir questões que são secundárias para eles. É a figura do concurseiro profissional e com razão, porque os concursos estão cada vez mais difíceis, Mariana. É verdade. Professor, a gente está falando aqui da função da profissão de promotor, né? Mas a gente tem vários ramos aí envolvendo o direito penal. Então vamos conferir agora onde que esse profissional que se especializa em direito penal pode trabalhar. O direito penal é um ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional. O direito penal é uma área ampla que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nessa área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial para início de carreira é de R$ 2.500. Mestrado e doutorado. Tem muito aluno que não dá tanta importância para esses títulos, mas eles representam um diferencial significativo na carreira, né? Ainda mais na nossa concorrência hoje. Hoje o mundo do direito, ele traz uma concorrência enorme, porque olhem a quantidade de faculdades que nós temos hoje no Brasil, faculdades de direito. Só no Rio Grande do Sul, nós temos mais faculdades de direito que em Portugal. É mesmo? Tá? Então, veja, nós temos muitos bacharéis que saem formados. Claro que o exame da OAB, por ser difícil, ele está filtrando um pouco o mercado de trabalho. Agora, a pessoa ela tem que se qualificar. Então, ela tem que fazer uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado, ou tudo isso, que eu acho muito importante, seja porque ela quer a carreira acadêmica, seja porque isso vai contar para a prova de títulos numa aprovação em concurso público, seja porque isso hoje é requisito para ser professor. Há faculdades que não vão admitir se o sujeito não é pelo menos mestre.
Já há locais que só querem doutores. É mesmo, É. a exigência está... Não, cada vez mais qualificada, sempre por cima. E não estão errados, né? Porque você qualifica o estudo também, Não estão né? errados. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? Então, veja, eu sou, ao mesmo tempo, professor lá de cursinho, ensinando o pessoal a passar uma prova para promotor, para juiz. Sou professor da OAB, mas sou também professor em pós-graduação. E são públicos? Completamente diferentes. Porque no momento em que você, para um sujeito que hoje está começando a graduação e conhecendo o direito penal, a linguagem ela tem que ser um pouco mais rasa, um pouco mais direta, sem tanta profundidade, porque senão ele não entende. No momento em que eu pego e dou essa aula, por exemplo, de princípios penais fundamentais, para um público de uma pós-graduação, aí eu desço, né? Aí eu verticalizo e trabalho, por exemplo, direito comparado, o direito penal italiano, que é um direito que eu conheço em face do meu doutorado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você fez doutorado em Direito na Universidade de Roma. Isso, na terceira Universidade de Roma, Roma III. Eu fiz em Direito e eu trabalhei a teoria do pai do garantismo penal. Isso foi um momento muito feliz da minha vida, porque eu tive a honra de ser aceito como orientando de um dos maiores jusfilósofos do mundo, que é o professor Luigi Ferraioli, que é nada mais nada menos do que o pai da teoria do garantismo penal. Ele escreve uma Bíblia, nós chamamos de Bíblia em direito penal, que é Direito e Razão, a teoria do garantismo penal. Então essa discussão hoje entre os garantistas e não garantistas, enfim, retrata um pouco a teoria do Ferraioli, que, para minha honra, foi o meu orientador no doutorado na Itália. Que experiência bacana. Foi demais. Muito legal. É. Professora, a gente estava falando de estudo aqui e tem mais uma pergunta relacionada a esse dia a dia, a essa função, né, de concurseiro que a gente estava falando aqui. É da Karina, aqui de Brasília. Pode rodar. Professor, eu tenho uma dúvida. Quais eram os seus métodos de estudo na época da sua graduação? E nos dias de hoje, o que o senhor nos indica para melhor fixamento da matéria, dos conteúdos vistos em sala de aula? PDFs, videoaulas? São duas perguntas em uma, né? Então, quais eram os seus métodos de estudo na época da graduação ainda? Ah, faz tempo, hein, Karina? Faz tempo. Faz tempo. Eu sou promotor há 20 anos. Fui delegado 3 antes de virar promotor. Então, ó, faz tempo que eu me graduei. Na minha época, nós não tínhamos esses cursos de qualidade que nós temos hoje. Nem internet, né? Não era uma Não, coisa nem Google, né? internet. Não tinha essa coisa, era Não, nós tínhamos enciclopédia. poucos manuais, aqueles manuais tradicionais. Então, era um autor que era lido e consumido em civil, um autor que era lido e consumido em constitucional, um autor que era lido e consumido em penal. E muito xerox. Xerox do pessoal que sentava na frente, as meninas que anotavam tudo. Era assim na minha época. Hoje, a Karina e os colegas têm acesso a materiais de qualidade. Então, para a Karina, o que eu sugiro para os meus alunos? Primeiro, o material de qualidade. Esse material de qualidade, ele tem que ser escrito por alguém que conheça a realidade dos alunos. Então, alguém que esteja no dia a dia em sala de aula, que saiba o que é cobrado. Então, por exemplo, eu sou professor de concurso público também. Então, no momento que eu trabalho e eu vejo qual é a banca, é a banca CESP, eu já sei como é a banca CESP, como vai vir na prova. É a banca FCC, eu já sei qual é a metodologia. É a FGV, que faz a prova da OAB, eu sei exatamente qual é a técnica utilizada pela banca. Então, o material tem que ser de qualidade, o professor tem que ter essa experiência de sala de aula, ele tem que conhecer a banca, saber o perfil do concurso. E me parece muito importante hoje trabalhar com bons PDFs, a Karina já antecipou isso aí. Bons mapas mentais, como eu falo. Era isso que eu ia te perguntar. Agora tá super na moda, tem gente que vende isso, Vende né? mapas Pronto. mentais. Não, eu tenho livros da editora Juspodium, da coleção Sinopses, que são livros muito consumidos pelos alunos, que são alunos de concurso público. Desde alunos de graduação, passando por alunos que vão se preparar para delegado, juiz, promotor. Por quê? Porque eu sei o que eles precisam para a prova. Então, são livros que trazem resumos, que trazem mapas mentais, que mostram para eles como o assunto é cobrado nas mais diversas bancas. Não tem segredo. Tem que ralar, tem que estudar muito, tem que ter um material bom,
E tem que ter um professor que ajude a mostrar o caminho. Como você. Pois é, o pessoal gosta, né? Professor, bom, com essa dica a gente finaliza então o programa. Eu agradeço a sua presença aqui no Saber Direito. Valeu, Mariana. A satisfação é toda minha. Muito obrigado pelo convite, tá? Fica um abraço para os nossos alunos e para as nossas alunas. E você pode continuar com a gente pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na semana que vem. Tchau.